Então tá bom. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da Gracinete, da professora Ângela, de participar desse evento e falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Meu nome é André F. de Aguiar, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e sou doutor na PUC de São Paulo. E também sou membro do grupo IUCAI, que está gerindo as apresentações. Então, para começar, espero que todos estejam bem e eu desejo esse bem de um contexto em que a gente tem um vírus e um governo que tentam nos matar dioturnamente, né? E a gente tem que estar no nosso lugar resistindo no contexto de luta. Então, o que eu vou falar para vocês hoje tem o título Problematizar é Preciso. Ensino de linguagens, letramento crítico, teorias contra a opressão social. Minha ideia aqui é mostrar como que a gente pode associar essas duas teorias do multiletramento e o letramento crítico e usando um exemplo de uma pesquisa que eu desenvolvi numa escola aqui da cidade que eu moro. Então, começando aí na nossa reflexão, é pensar por que eu preciso trabalhar na perspectiva dos letramentos críticos. Então, eu penso que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva para evitar coisas do tipo, por exemplo, são algumas coisas que tem na internet. Primeiro aqui é o filho do presidente, o Carluxo, né, falando sobre a questão do aquecimento global. Só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global, e quando está frio, formal, como é que se chama? Outro, o aquecimento global proporcionando o dia mais frio no Rio de Janeiro. Então, a gente tem a percepção aqui de uma pessoa que não entende o que é o aquecimento global. Um outro exemplo, né? O garoto manda: presidente, a China é uma ditadura, não compre essa vacina, por favor. Eu tenho 17 anos e quero ter um futuro sem interferência da ditadura chinesa. Aí o presidente responde: não será nada. Tem outro que o presidente fala, né? Se a pessoa tomar a vacina e virar um jacaré, o que vai acontecer? Aqui tem uma outra coisa que eu tirei sobre a pessoa que pensa ou esse grupo que pensa que a terra é plana, né? Então, aqui você tem o presidente de um grupo que está organizando um seminário. A ignorância é uma bênção, diz palestrante da primeira convenção da Terra Plana. E eu achei essa hoje, que eu achei bem interessante também. Viva a liberdade, em a intervenção militar. Então, a gente vê esse tipo de discurso que circula e que a gente vê que uma educação crítica ela se faz muito importante na escola. Portanto, um trabalho que preze pelos preceitos do letramento crítico fundamentais hoje na escola brasileira. Por que isso? Né? E aí eu trago um meme que eu achei ontem, que eu achei que se encaixava muito bem. Né? Vamos levantar que o senso comum e os tabus da sociedade não vão se problematizar sozinhos. Essa é a ideia de criticidade. A criticidade, ela não vem pronta, ela não é dada, ela não é inerente ao ser humano. A criticidade, ela é uma construção sócio-histórica e cultural, e que a escola tem missão nesse processo. Então, o trabalho com letramento crítico aumenta a possibilidade de formação de alunos mais humanizados e preparados para lidar com práticas sociais hegemônicas que precisam ser amenizadas pelo engajamento político de alunos e professores. O letramento instiga a questionar o naturalizado, e o objetivo final do letramento crítico seria desafiar as relações de poder e provocar mudança social. Então, aqui eu vou trazer dois conceitos que são bem importantes no letramento crítico, e são dois conceitos que funcionam de forma interdependente, que é o conceito de desnaturalização e o conceito de problematização. Então, eu busco na sociologia o que seria desnaturalizar. Desnaturalizar supõe a superação comum em direção a uma narrativa da sociedade. É o estranhamento diante de situações consagradas como óbvias, familiares e naturais. Estranhar o já conhecido, o tido como natural, permite que fenômenos aparentes, evidentes, revelem dúvidas, contradições, desmandos e arbitrariedade em sua composição. É a possibilidade de ultrapassar os limites do senso comum, e isso é muito importante. E aí eu trago um exemplo aqui da internet, né, de uma postagem no Facebook que o meu fez. Ela é uma matéria de um telejornal aqui do estado e coloca aí a manchete: perde a esposa no parto e se torna um super pai. E aí você vai assistir a
A reportagem mostra que o pai, ele realmente ficou sozinho, né? A mãe morreu e ele cria o filho. Ele faz a criação do filho juntamente com a mãe dele que apoia essa criação. Então, depois que eu vi essa reportagem, eu fui lá e comentei, né? Eu falei, miga, ele não é super pai, ele só é pai. Ele faz as tarefas que todo faz sem ser chamada de supermãe. Precisamos desnaturalizar essa imagem herói do pai que ajuda. O filho é sempre de dois, os dois deveriam ter as mesmas obrigações. Milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas, e na maioria das vezes por puro abandono dos pais, e não tem o seu trabalho romantizado dessa forma. A meu ver, seu pai não fez mais que a obrigação dele. Então, isso é uma forma de desnaturalizar essa ideia do pai, o pai que trabalha e cuida no lugar da mãe. Um outro exemplo foi a cura que eu vi no Facebook também. Tem a porta de um banheiro escrito blá, e a outra porta escrito blá, 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 blá. E aí o cara vai e escreve, eu já vi muitas maneiras criativas de se indicar qual o banheiro masculino e qual o feminino, mas essa é a mais criativa que eu já vi. Aí eu fui e postei, achei uma maneira preconceituosa de representar a mulher baseada em estereótipos. Aí argumentaram aqui, a gente... Então, esses são dois exemplos rápidos do que seria desnaturalizar um pensamento que já está arraigado no senso comum. Então, o letramento crítico, ele supõe ir além do comum, é fazer o aluno refletir sobre o que ele pensa que é natural e verdadeiro, sobre a história e sobre o contexto de seus saberes. É preciso levar o aluno a perceber que, para alguém que vive em outro contexto, a verdade ser diferente. Então, Duboc, ela fala que o letramento crítico é uma postura ou uma atitude filosófica problematizadora, que vai além de um conjunto de técnicas de qualquer engessamento que a ideia de método possa encerrar. E isso é um pensamento fundamental para a gente trabalhar com letramento crítico na escola. Ele vai configurar uma atitude do texto ou do discurso com vistas à compreensão dos privilégios, dos apagamentos nas práticas sociais. E aí a gente traz o segundo conceito que tem que trabalhar em diálogo com o conceito de desnaturalizar, seria o conceito de problematizar, que a gente vê lá nos estudos de Foucault. Foucault fala que problematização é um jeito de olhar para os objetos e situações comuns com o distanciamento necessário para que haja uma desnaturalização, uma desconstrução das noções de verdadeiro e falso, errado, bonito, feio, etc. Essa problematização nos permite pensar que é normativo, questionar de onde surgiu e como essa normatividade não é uma verdade absoluta, e sim algo criado socialmente. Eu trago um outro exemplo, eu trago aqui para vocês fotos, vocês são meus amigos e eu numa viagem que a gente fez a Curitiba. Eu coloquei essas fotos aqui porque foi o início de uma reflexão que a gente ficou conversando na viagem. Visitando Curitiba tinha vários parques, então você tem o Memoriano, aí você tem... É um parque, não é o Bosque Alemão, mas esse monumento que está aí é uma construção que homenageia algum lugar da Europa. Né? E aí eu trago isso lá para o meu contexto local aqui no Espírito Santo, onde aqui a gente teve uma colonização muito forte de imigração europeia. Então, por exemplo, essa estátua aqui fica numa cidade chamada Domingos Martins, que é uma homenagem ao colono imigrante. No lado direito aí da tela, você tem de uma festa muito tradicional de Venda Nova do Imigrante aqui, que é a festa da polenta, que é uma exaltação à cultura italiana. E aqui embaixo, aqui no estado, nós temos vários grupos folclóricos de danças, dança pomerana, dança italiana, tarantela e tudo mais. Então, qual é a reflexão, qual é a problematização que a gente faz aqui? Por que esses grupos que são europeus, que vieram para a nossa terra numa época de pobreza, vieram para cá como forma de refúgio, eles têm essa colônia tão, vamos dizer assim, idealizada, romantizada, e esse grupo que hoje a gente vê indo por um espaço para poder sobreviver no mundo, hoje são tratados de maneira tão agressiva. Então, eu trago aqui algumas notícias. Por exemplo, a ONU pede que a Europa amplie esforços para proteger crianças refugiadas e imigrantes. Onda conservadora bloqueia a entrada de refugiados na Europa. Aqui no Brasil, após ataques de brasileiros, 1.000 venezuelanos deixaram o país, diz Exército. Então, por que esse novo ciclo migratório que a gente tem no mundo não é tratado da maneira tão romântica como foi o ciclo de migração no pós-guerra durante o mundo, né? E aí a gente tem a imagem do menininho que morreu afogado, que chegou lá na praia da Turquia,
e nota de baixa aqui, o pessoal tentando salvar um barco, tentando salvar os outros de um outro barco que afundou cruzando o Mediterrâneo. Essa foto aqui eu acho interessante, e quando eu fui procurar ela no meu Facebook, ela estava lá oculta, porque disse que era conteúdo impróprio. O que tem de impróprio nessa foto, além da dor e da violência que essa população está sofrendo? Então, isso é uma questão que eu, conversando com meus amigos, a gente fez essa problematização. Por que uma cultura era visto como uma coisa cultural, uma coisa interessante, e essas novas culturas, essas novas populações que estão em êxodo, são tratados como bandidos, como pessoas violentas, como se não merecessem estar naquele espaço? Então, a gente precisa repensar isso aí. Então, desse modo, pensamos que ser crítico é perceber que existem outros de vista, outras maneiras de pensar, e ser capaz de acessar esses conhecimentos e com conhecimentos prévios, a fim de construir novas visões sobre novas realidades e sobre a própria realidade. Outra coisa interessante é que o letramento trabalha com essa noção pós-moderna de verdade, uma verdade que ela vai ser relativa, que ela é maleável, uma verdade que é contextual, que ela é histórica, ou seja, a gente nega que existem verdades absolutas. Tudo pode ser negociado e discutido. Então, na visão do letramento, preciso realizar uma leitura que vai além do que está escrito. O ensino com foco no letramento crítico deve encorajar o desenvolvimento de posições e práticas de leitura que questionem, critiquem visões de um centro, visões hegemônicas, os discursos cristalizados. E Jordão diz que o conhecimento no letramento crítico ele é um saber construído socialmente, ele é ideológico, ele é incompleto, ele é deslizante, múltiplo e relativo. É sempre passível de contestacionamento e transformação. E terminando essa fala sobre letra crítica, eu trago um excerto de um texto que eu escrevi com uma amiga minha. A gente diz lá assim, ó, que produzir texto de maneira crítica pressupõe ter conta de que não há discurso neutro e que sua identidade social se projeta naquilo que se escreve e se lê. Daí a importância dos preceitos do letramento crítico se engendrarem nas práticas escolares, já que nelas o texto deverá ser sempre objeto de trabalho e ensino, e com isso estarão presentes também as diversas formas de estar, de ver e de dizer o mundo, o que estão e que estão tanto dentro quanto fora da escola. E aí agora a discussão é como que a gente pode levar essa perspectiva do letramento crítico para a sala de aula. Então, eu vou apresentar a vocês um trabalho que a gente desenvolveu numa escola municipal aqui de Vila Velha, que foi um ensino do gênero remix, né? Então, primeiro, vamos entender o que é esse remix. O remix, ele é um gênero que é uma mistura de mídias e modalidades. Ele se a partir da reutilização e reformulação de outros textos e, principalmente, a mistura de ideias, que a partir dessa junção cria-se um novo produto. Então, ele se caracteriza pela mistura, pela utilização e reformulação de mídias, modalidades e ideias de outros textos, trazendo escritas, sons, imagens estáticas ou em movimentos para a produção de um novo texto. Então, ou seja, o remix ele é um texto multimodal, que ele conta com várias mioses para compor o significado. Então, a pessoa vai na internet, relê aquele material que já está lá, aquela corporeidade que já está pronta, aquela materialidade, aqueles artefatos que já estão disponíveis na internet, e a partir da sua autonomia, ele corta, recola, cola, insere um no outro e cria um novo texto com um outro sentido. Então, o que foi esse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora? Foi um trabalho realizado com alunos de 9º ano do ensino fundamental de pública municipal. Quem trabalho fui eu com uma aluna minha do 8º período do curso de letras, a pesquisa que ela transformou no TCC dela depois, né? Então, nosso objetivo era entender as seguintes questões: como o uso de tecnologia pode contribuir para o ensino de língua portuguesa, como o estudo e a produção do gênero remix podem contribuir para a criticidade dos alunos, e como esses textos multimodais podem ser abordados pela escola, e como o trabalho com a pedagogia dos multiletramentos, que defende o protagonismo, pode propiciar estudantes mais críticos. Então, aí, a gente levou umas aulas com esse grupo de alunos, discutindo vários temas com eles, mostrando como é que faz
o remix, quais são as características desse gênero, mostramos vários tipos de remix para eles, fizemos vários debates de assuntos que estavam pertinentes na época, e aí depois a gente se reuniu e cada grupo delimitou o tema que ia produzir o seu remix. Então a gente teve a remix de violência doméstica, corrupção, transfobia, racismo, LGBTQ, feminicídio, desmatamento da Amazônia, que estava muito em voga em 2019, foi quando a gente fez esse trabalho. Os remixes foram produzidos no horário, na sala de informática. Depois, nós criamos esse canal no YouTube, que se chama Canal de Ideias, onde os vídeos estão disponibilizados lá até hoje. Se você quiser acessar, é só entrar nesse canal e você vê. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo esse remix que ficou pronto do racismo. Né? Um videozinho de minutos para a gente entender o que é esse trabalho, o que é o remix. Vou passar agora para vocês aí. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação, em geral, é uma burrice coletiva sem explicação. A justificativa você é um povo que precisa de união, mas demonstra claramente preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. E se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um pouco. Imediatamente após o jogo, foi feita uma revisão nas imagens de TV. Elas mostram os torcedores fazendo o sistema de relação. Patrícia Moreira chamando o Aranha de macaco. Ela foi a depois de pela polícia na segunda-feira. Patrícia foi afastada do trabalho. Só precisamos de uma reformulação geral. De lavagem cerebral. Você é negro, 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 você é negro! Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca. Hein? Come da mesma comida? Não as mesmas doenças, boca, sim? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca. Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangue igual, meu irmão. Hein? Fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Mas se a gente é cão em tudo, também nisso vamos ser, caralho. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. Se você é mais um burro, não me leve a mal. É uma lavagem cerebral. Bom, é isso. Imagino que não deve ter dado para ver direitinho. Depois eu jogo o link do canal aqui no chat do YouTube para vocês verem com mais calma, tá? Estou correndo aqui que o tempo sempre é meu inimigo. Então, pensamos que a partir do ensino e a produção de gênero remix, ocorre a conexão entre a aula de língua portuguesa e o uso ativo e consciente de tecnologias, o que colaborou para uma prática de produção textual criativa, reflexiva, colaborativa e crítica. Então, de Calantes, Scope e Pinheiro, o mundo da comunicação e da construção de significados mudou. Com efeitos de geração atual, dão sinais que estão frustrados com um currículo escolar voltado para a leitura e escrita ultrapassado, que, em geral, espera que eles sejam ambientes passivos de conhecimento. A geração P não necessariamente lida bem com a imposição de regras a serem aplicadas. O que é essa geração P? De acordo com Coupe e Calantes, a geração P é um P de participativa. Os estudantes eles são integrantes de tal geração, assuem sensibilidades e diferentes dos estudantes do passado, pois tem em suas mãos smartphones conectados às novas mídias sociais que lhes permitem se comunicar com pessoas a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Então, qual é o papel do professor nessa perspectiva de multiletramentos e letramento crítico? A gente tem uma mudança no eixo da sala de aula. A gente precisa sair para trabalhar na perspectiva do multiletramento e do letramento crítico, sair desse eixo da educação bancária e passar para o eixo da negociação, uma sala de aula menos hierarquizada, de uma sala de aula mais com posições discursivas métricas.
Então, pensamos que o professor precisa assumir um novo papel em sala de aula, pois ele deve ser o primeiro a fornecer o conhecimento e a informação para ser o que guia o aprendizado. Se queremos ter um novo tipo de aluno, precisamos também de um novo tipo de professor. A gente precisa de profissionais capazes de criar as condições nas quais os aprendizes assumirão maior responsabilidade pelo próprio aprendizado, que permaneçam como fonte de conhecimento que de fato são, na condição de autoridade, se tornem autoritários, que confortáveis com o design de aprendizagem na internet, os espaços de introdução limitam os planos de aula, livro didático ou manual do estudante. Então, a pedagogia dos multiletramentos, ela deve voltar-se para práticas ou aprendizagens situadas, em que se deve levar em conta a questão cultural, né, as culturas do alunado. Foi o que aconteceu no trabalho dos professores anteriores, o que aconteceu nesse trabalho. Então, é sempre buscar o contexto em que esse aluno está inserido. E os temas emergem desse contexto. E aí a gente precisa trabalhar, alinhavar que aparecem para a gente. Então, no remix que a gente apresentou, os alunos, em tom de denúncia, eles refletem sobre o tema racismo, conclamando o leitor a se posicionar e a denunciar casos de preconceito racial. Dessa forma, percebemos que há a criticidade, mas também como o texto, no caso do remix, cumpre sua função de prática social, quando alunos de 14 ou 15 anos o utilizam como forma de se expressar e de denunciar o que realmente está acontecendo na sociedade. E aí, nessa perspectiva de trabalho, os alunos estão em questões próximas a seus lados. Eles trazem suas identidades, seus interesses, suas experiências vividas para o trabalho de letramento, engajando-se em textos de suas próprias vidas em um processo participativo de construção de significados. Então, o que temos nesse tipo de trabalho é o que Cope-Caland chama de uma abordagem crítica de letramentos que se soma, portanto, a uma pedagogia da voz, uma narrativa para a agência. E eu acho isso muito importante, trabalhar com essa ideia de pedagogia da voz, de dar autenticidade para os seus alunos e deixar que falem. Então, de acordo com antes, as mídias adicionam uma camada de oportunidade pedagógica para os professores. Porém, o que a gente vê é que a gente não pode se iludir. A presença de recursos tecnológicos da escola por si só não traz benefício ao processo de ensino-aprendizagem. É preciso que nós, professores, nos apropriemos efetivamente desses recursos, ou seja, requer um letramento tecnológico do professor. Só dessa forma ele será capaz de avaliar, selecionar e implementar as ferramentas que se adequam aos seus objetivos de. Então, pensando nessa relação escola, aluno, professor e tecnologia, hoje ela fala que uma coisa é certa: o digital precisa entrar na escola. O professor pode até ser um usuário que aprecia conteúdos multimodais da televisão, por exemplo, mas, em geral, não vai ter as habilidades de produção. Pode ser que assista vídeos, mas não saiba editar clipes. Por outro lado, o aluno pode ter mais experiência em edição e mais dificuldade com roteiro, que é algo que o professor domina. Então, cada um precisa ter seu saber. E esse cada um precisa entrar com o seu saber é exatamente o que propõe a pedagogia dos multiletramentos. O que eu penso que seja uma pedagogia que corrói as relações estabelecidas há séculos nas aulas, em que se coloca o professor em uma posição soberana, detentor do conhecimento, transmissor de conceitos e verdades, e o aluno sempre numa postura passiva, enfileirada, em que seu único horizonte é a nuca do colega da frente, no papel de um receptáculo onde todo o conhecimento será depositado no professor. E chegando às minhas conclusões, primeiro, percebemos que a formação de professores que estejam preparados para lidar com as novas tecnologias é fundamental para avançarmos em relação à pedagogia dos letramentos. Pensamos que a mobilização dos sistemas de ensino, no sentido de formar professores para lidar com ferramentas tecnológicas de maneira ativa, crítica e consciente, em sala de aula, é fulcral para que ocorra a conexão entre o fazer docente e as demandas reais da nossa sociedade no século XXI. O que notamos hoje são professores que fazem uso das tecnologias de maneira relativamente passiva. Há uma proposição de interação ativa, estimulando a produção dos estudantes em relação às tecnologias disponíveis. E aí a gente pensa que esse retrato nacional de sala de aula ele deve ser colocado na parede, como uma lembrança do passado. Walsh, ela diz que nas escolas de hoje, o que a gente precisa nas escolas de hoje são pedagogias que estimulem novas formas de ação política, insurgência e resistência ao mesmo tempo, que constrói alianças e visões outras de sociedade, dando substância e legitimidade ao sonho ético-político de vencer injusta e construir outros caminhos.
Então, finalizando, com base nessa pesquisa de ensino de letramento crítico a partir de o que a gente entende, que pedagogia que a gente defende? A gente defende uma pedagogia em que os alunos passem a ocupar variados espaços da escola, que saiam da sala de aula, que vejam que a educação pode acontecer em outros espaços que não as quatro paredes da sala de aula. Uma pedagogia que trabalhe, que faça com que os alunos trabalhem em grupos e construam conhecimentos coletivos, colaborativamente, em uma relação conflitiva e dialógica. E que o professor atue não como um oráculo, mas em coautoria com seus alunos, partilhando saberes de forma menos hierárquica, dividindo o protagonismo das ações com todos os estudantes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu concluo a minha apresentação de hoje, agradeço, vou deixar os meus contatos a vocês. Muito obrigado, desculpe que eu estourei o tempo, mas o tempo é meu inimigo sempre. Tá? Beijo para vocês, até a próxima.